Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 20 horas e 22 minutos, no Brasil 16 e 22. A BTC muito resiliente aqui no semanal, vocês vejam que a base da nuvem de Shimoku no semanal foi religiosamente testada. Agora a BTC está transpassando de baixo para cima VWAP mensal, na altura de 40.500, já passou, né? Agora está 41.193. Agora a BTC tem na VWAP mensal um suporte na altura de 40.500, o que era uma resistência que foi testada uma vez, né? Duas vezes, né? Agora é um suporte. Eu avisei que a partir da segunda tentativa esse transpasse já seria factível, é isso que aconteceu. Agora a BTC transita pela banda superior dessa banda de VWAP mensal. Muitos seguidores aqui do canal, quando a BTC estava esgarçando a Lower aqui, eu alertei porque esse efeito elástico de retorno a VWAP mensal, eu alertei para terem cuidado com a abertura de posições short, porque esse retorno para a VWAP mensal ele acontece no efeito elástico, é uma realidade estatística. Gente, tem muita coisa acontecendo nesse mega imbróglio geopolítico em que o mundo se meteu. Essas sanções impostas agora contra o patrimônio pessoal do Vladimir Putin pode fazer com que essa crise geopolítica vá escalando para novos patamares em termos de gravidade. O preço das commodities energéticas, principalmente petróleo e gás natural, estão explodindo. A zona do euro e os Estados Unidos agora, além de conviver com uma mega inflação não vista nos últimos 40, 50 anos, juros reais negativados nos Estados Unidos da América e no recorde absoluto dos últimos 50 anos. Com tudo isso, o Putin resolve invadir a Ucrânia e criar toda essa confusão. Até a Suíça rompeu o seu histórico de neutralidade e bloqueou o patrimônio pessoal do Vladimir Putin e também está impondo sanções aos entes estatais russos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Os Estados Unidos agora estão conclamando as maiores exchanges de criptomoedas do mundo para que elas não permitam que os entes russos possam driblar as rígidas restrições através do mundo cripto. Mas isso logicamente não é possível, porque o cerne do mundo cripto é justamente a liberdade. Através das DeFi é muito fácil conseguir aportes dentro de criptos dentro das suas respectivas plataformas, e as exchanges centralizadas muito pouco poderiam fazer, já que boa parte dessas altcoins elas podem ser trocadas dentro de DeFi de forma totalmente descentralizadas. Então não seria nada difícil pro Vladimir Putin, por exemplo, emitir uma stablecoin na rede Tron e vinculada a 1 para 1 contra o dólar. Mas eu tenho para mim que essa crise geopolítica, além de ter marcado o fim de uma da era pós-Guerra Fria, e agora o mundo está startando uma mega corrida armamentista hipersônica nuclear, além dessa crise ter marcado o fim da era pós-Guerra Fria e iniciado uma nova era de corrida armamentista hipersônica nuclear, também na minha leitura essa crise vai ser marcada pelo fim desse império do petrodólar que os Estados Unidos impuseram ao sistema financeiro mundial após a Segunda Guerra Mundial, e passou a ser a reserva cambial do planeta. Isso vai ter sérias consequências. A gente está só no começo, porque hoje o PIB do planeta está muito mais pendente para o Oriente, para a Rússia, China, do que para o Ocidente. Então, vamos ver como vai se comportar.
Se a gente olhar o gráfico de crescimento do PIB chinês, eles estão abrindo aquela chamada boca de jacaré, que vai engolir literalmente esses 21 trilhões de dólares do PIB norte-americano. E a gente está tendo o privilégio de presenciar não só o fim de uma era, que é a era pós-Guerra Fria, mas também o fim desse império do dólar norte-americano. E o Departamento do Tesouro norte-americano ter conclamado as maiores exchanges de criptomoedas para impedir que os russos migrem e contornem a restrição imposta pela exclusão do sistema SWIFT soa até como uma grande piada, já que a gente sabe que nas DeFi é muito fácil você trocar, fazer a troca de uma cripto por outra. Você pode usar os entes estatais ou entes privados russos podem adquirir 1 tonelada de Tron e fazer a troca numa DeFi por ETH, por USDT ou por qualquer outra cripto que seja. E isso tudo acontece na rede blockchain sem que os órgãos estatais possam impedir ou muito pouco possam fazer. Então isso aqui soa como uma grande piada. Eu avisei, gente, que essa crise geopolítica ia redundar em sérios benefícios para o mundo cripto. Muitos céticos acabaram fazendo piada, dando risada, mas eu tô no mundo cripto desde 2013. Eu já presenciei praticamente 3 ciclos inteiros da BTC. Talvez essa seja a crise geopolítica mais séria que a BTC tenha presenciado. Mas, gente, não se enganem, a BTC é um ativo único. É o único ativo que padece de um colapso de oferta. Se a demanda explodir, não vai ter jeito. A BTC ela explode de valor. Porque se houver uma mega demanda de petróleo, a Petrobras ela vai buscar água numa lâmina d'água de 5 mil metros, de 7 mil metros, vai até no Fosso das Marianas buscar petróleo. Agora, se o ouro explode de valor, uma mineradora de ouro no Alasca vai revolver milhões de toneladas a mais de cascalho para buscar mais ouro. Então, se o ouro sobe, se o petróleo sobe, a produção aumenta, porque passa a ser viável economicamente aumentar a produção. Agora, gente, se houver uma explosão de demanda por BTC, a BTC é um ativo matematicamente raro. Só são produzidas X BTCs por bloco minerado. E um bloco é minerado a cada 10 minutos. Ou seja, é um ativo que padece de colapso de oferta. Se a demanda explodir, não vai ter BTC para todo mundo. Por isso que a BTC ela respeita essa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Tá bom, pessoal? Os céticos, eles são engraçados. Eles a cada mensagem que eu leio de céticos, eu me divirto com novos argumentos, mas enfim, eu tô acostumado com eles desde 2013, quando eu entrei no mundo cripto, e é sempre o mesmo discurso, mas enfim, aqui a gente sabe que a gente almoça selvageria e vai jantar o caos, mas a gente tem a certeza absoluta de que no final o pump é certo. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que é um ativo único, descentralizado, que padece de um colapso de oferta. Se a demanda explodir, não vai ter BTC para todo mundo. E é por isso que a gente tem que acumular BTC. E é por isso que na minha sala de sinais eu dou basicamente a maior parte dos sinais contra o par BTC, porque o nosso objetivo é aumentar o número de nossas BTCs. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu estaria aqui amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, gente.